Olá, tudo bem? Nesta aula de Todos Bem no Enem, nós vamos resolver um exercício trabalhando com função exponencial. Não esqueça de deixar seus comentários no final do vídeo e compartilhar com seus amigos, tá bom? Olha só, a população mundial está ficando mais velha e os índices de natalidade diminuíram e a expectativa de vida aumentou. No gráfico seguinte, são apresentados dados obtidos por pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas a respeito da quantidade de pessoas com 60 anos ou mais em todo o mundo. Os números da coluna da direita representam as faixas percentuais. Por exemplo, em 1950 havia 95 milhões de pessoas com 60 anos ou mais nos países desenvolvidos, número entre 10 e 15% da população total nos países desenvolvidos. Fonte: Perspectivas da População Mundial, ONU 2009. Suponha que o modelo exponencial a seguir é y363e elevado a 0,03x, em que x igual a 0 corresponde ao ano 2000, x igual a 1 corresponde ao ano 2001 e assim sucessivamente, e que y é a população em milhões de habitantes no ano X, seja usado para estimar uma população com 60 anos ou mais de idade nos países em desenvolvimento entre 2010 e 2050. Desse modo, considerando e elevado a 0,3 igual a 1,35, estima-se que a população com 60 anos ou mais estará em 2030 entre... Uma coisa interessante, né? Você vê esse texto enorme, você acaba se perdendo, mas o texto vai contextualizando, né, a função que é apresentada. E é uma função estranha, talvez você nunca tenha visto, né? Mas o ideal seria que você fizesse o seguinte, que você entra na história, entra na função, por quê? Porque como a função tem duas variáveis, nós temos ensinado o seguinte, que se tem duas letrinhas, ele vai te dar uma letra, vai querer saber a outra, que é esse caso aqui. Então vamos aumentar um pouquinho mais o gráfico, nós entendemos, né? Então, o que o exercício nos traz? Três coisas importantes. Você tem o gráfico, ele te dá a função, correto? Dá o seguinte, que y é o número das pessoas em função dessa equação aqui, né, do tempo, que é o x. Então, o y é a população em milhões de habitantes no ano x. E ele quer saber exatamente isso. Olha, qual a população com 60 anos ou mais em 2030, correto? Então, assim, ele te dá o ano e quer saber a quantidade de pessoas. Então, como nós aprendemos, né, nós temos aqui a função e ele te dá um detalhe importante, né? E elevado a 0,3, que é um pouquinho diferente do que aparece na função, que é 0,03, ali é 3 centésimos, então dá 3 décimos. E ele quer saber o seguinte, olha, qual é o valor do y quando o x for 30? Correto? Então é uma função aí exponencial que nós temos que substituir. Então ele quer saber o f de 30. Então o que nós temos que fazer? Substituir o x por 30. Ao fazer isto, então em primeiro lugar, ó, vamos substituir o x, correto, por 30. Substituímos. Aí, uma coisa interessante, que é o seguinte, olha, aqui ele está falando que o e elevado a 0,3 é 1,35. Quando você pega aqui 0,03, 3 centésimos vezes 30, para nós podermos utilizar ali 0,3, é só a vírgula tem que deslocar aqui uma casa para a direita. Ou seja, multiplicar por 10. Então nós podemos pegar o 30 e abrir assim, ó, 10 vezes 3. Então aqui no produto não vai afetar nada. Aí, multiplicando aqui, ó, o 0,03 por 10, você vai ter 0,3. Que é exatamente o que nós precisamos. Então aqui nós temos aqui uma multiplicação aqui no expoente, correto? E o que a gente faz então? Vamos colocar um parênteses aqui, ó, para usar aquela propriedade de potência. Ao colocar um parêntese aqui, ó, tá vendo aqui? Continua a mesma coisa, por quê? Aqui você teria uma potência, onde você conserva a base e multiplica os expoentes. Assim nós podemos utilizar exatamente essa informação que ele deu, 1,35. Pronto, aqui ó. Então, no lugar do e elevado a 0,3, nós vamos escrever 1,35, que é o valor que ele fornece. Pronto. Resolvendo 1,35 vezes 1,35 vezes 1,35, com calma, você vai ter 2,46. Ao multiplicar 2,46 por 3,63, nós vamos ter
o valor, né, da população estimada em 2030 de 892,95, ou aproximadamente 893 milhões de habitantes, correto? Então, nós temos aqui esse número que fica entre, aqui ó, no gabarito, 870 e 910, porque 893 é aqui ó, entre 870 e 910, alternativa E nessa questão, tá legal? Então, bons estudos e até a próxima aula. Tchau!